Então, Boa tarde aos brasileiros, boa noite aos portugueses. Em comemoração ao nosso primeiro ano de Desconversas, estamos novamente aqui com a doutora Silvia Silva e hoje nós vamos tratar do tema de vitimização. Então, doutora Silvia, boas-vindas, parabéns para nós por um ano de programa, espero que nós tenhamos aí boas surpresas e tenhamos aí muito mais anos de desconversas, e aí assim eu já passo a palavra para você. Grande beijo desde o Brasil. olá, boa noite a todos. Sim, parabéns para nós todos, não só para nós duas, que somos as mentoras do projeto Desconversas, mas principalmente por todas as pessoas que nós temos conseguido chegar, que nos têm assistido e que têm participado também e que nos vão dando o feedback e até agora, pelo menos, tem sido muito bom. Sim, hoje o tema proposto é o tema de vitimização. Nós inicialmente fizemos uma calendarização de todos os temas que iríamos falar nos meses seguintes, depois achámos por bem, até para estarmos sempre mais atualizadas, e às vezes existem alguns temas que vão surgindo e que estão nos mídias, por exemplo, achámos por bem irmos lançando os temas consoante aquilo que achávamos que era o mais indicado. E, portanto, os temas acabam por, a maior parte das vezes, nos irem parar às mãos, e o tema que me tem surgido ultimamente em várias situações é o da vitimização. Daí eu ter sugerido esse tema e a Soira gostou da ideia, portanto, vamos lá. Vamos lá, principalmente perceber, como eu pus na descrição, se existe alguma diferença entre sermos vítimas ou nos colocarmos numa posição de vitimização, e também a cada um de nós tentarmos perceber se conhecemos alguém que sofre de vitimização, que se coloca constantemente nessa posição de vitimização. E ainda uma última questão que ficará no ar para cada um refletir, se também nós, muitas vezes, temos esse papel. Às vezes é mais fácil de olharmos para os outros, não é? De reconhecermos isso nos outros, mas é importante pensarmos se também nós, por vezes, querendo ou não, consciente ou inconscientemente, nos colocamos nesse papel. Soira. Bom, então assim, eu vou começar com uma frase que você postou hoje nas suas redes sociais que eu achei fantástica e que tem muito a ver com a postura da vitimização. Então é assim: há quem não tente nem queira resolver os seus próprios problemas, porque deixando de haver problema, deixa de haver razão para os outros se preocuparem em se manterem por perto. Essa é uma das principais posturas que eu observo quando existe um contexto de vitimização, né? Ou seja, é uma forma como se fosse uma necessidade de suprir uma carência. Então a pessoa assume essa postura da vitimização, tá? Mas eu particularmente, Silvia, eu acho que nós podemos começar por essa linha do que você colocou. Eu acho que a tua postagem dá para caminhar em duas direções, tá? Porque eu vejo o processo de vitimização de duas formas. Há quem realmente, ou melhor, na verdade, três, né? Há quem realmente esteja passando por um processo em que ela é vítima de alguma situação, mas ela, num dado momento, ela escolhe se tornar responsável, porque você pode ter as duas posturas, né? No momento, sim, se reconhecer como vítima, mas depois adotar uma postura de eu vou ser responsável por sair desse papel de vítima em que eu me encontro. Há as pessoas com esse perfil, e aí eu vejo que tem duas situações de pessoas com esse perfil que você colocou nas suas redes sociais. A que quer manter os problemas, porque é uma forma de atrair atenção para si e, portanto, suprir uma carência. E há quem crie essa situação simplesmente porque não é que ela queira ser vítima,
mas ela usa o vitimismo como uma forma de manipulação, né? Ou seja, é uma coisa, ainda que dentro do que você colocou, as duas situações, elas implicam numa forma de manipulação, eu entendo que uma não é de forma propositada, a outra é de forma propositada, ou seja, eu crio uma vitimização para conseguir manipular as pessoas que estão ao meu redor, de forma pensada, planejada, estruturada. Então, Silvia, na minha percepção de leiga, eu vejo que essa questão da vitimização, ela caminha dentro desses três padrões, né? Que eu me reconheço vítima, que eu tento entender esse processo e a partir daí eu busco me tornar responsável por sanar essa situação que está me vitimizando. Uma situação de vitimização, que ainda que haja uma manipulação, ela não é Moceira, eu não te estou a ouvir e, portanto, eu vou prosseguir. Não sei se do teu lado achas que está a continuar a transmissão, mas de qualquer das formas eu vou já aproveitar e responder àquilo que me estavas a questionar. E então é isso mesmo, é importante na mensagem de hoje não deixar passar que realmente existem pessoas que são vítimas, ou seja, as pessoas podem ser vítimas da sociedade, das circunstâncias, dos relacionamentos abusivos, não é? Das outras pessoas. Nós, quando entramos numa situação, nem sempre temos a noção do que é que vai acontecer, não é? Que realmente as pessoas não nos vão tratar bem, ou que realmente ou nos vão ludibriar ou nos vão roubar, portanto, quando isso acontece, nós somos efetivamente vítimas, não podemos achar que só somos vítimas se quisermos, nada disso. Depois, efetivamente, e como disseste, existe também a componente inconsciente, em que alguém pode não estar perfeitamente com a noção que está numa posição de vitimização quando efetivamente está. Pode ser durante um tempo. Agora, aquilo que talvez faça a grande diferença é sempre, não só nesta situação, mas em muitas outras, a questão da consciência. A partir do momento que nós tomamos consciência daquilo que está a acontecer e isso passa a ser uma opção, somos nós que decidimos manter essa vitimização, então aí somos claramente manipuladores, não é? Porque temos noção que estamos a usar essa vitimização, temos noção também que aquilo que eventualmente nos colocou numa posição de vítimas, como disse há pouco, que podem ser as mais variadas situações, circunstâncias ou pessoas, mas aquilo que diferencia uma vítima de alguém que utiliza a vitimização é sermos vítimas, é o resultado de uma situação, e usarmos a vitimização é nos mantermos nessa posição, nessa zona de conforto e usarmos aquilo que nos aconteceu de menos bom para justificar toda a nossa inércia. E, a partir daí, não fazermos absolutamente mais nada com aquilo que nos aconteceu, não é? Desculpa, Sônia, mas eu fui continuando, penso agora então que tires o micro, está bem, fui continuando, porque ficamos sem a tua imagem. A questão da posição de vitimização é o aproveitar alguma coisa que eventualmente me aconteceu para me manter na zona de conforto e assim eu estou, tenho vários benefícios, são os chamados benefícios secundários, que já iremos falar sobre eles, e que têm a ver não só com a minha desresponsabilização, não é? Eu, a partir daí, quando eu coloco a responsabilidade em algo externo a mim, foram as circunstâncias, foram as pessoas, foram as situações, foi alguma coisa que é externo a mim, quando eu coloco a responsabilidade em algo externo, eu estou a desresponsabilizar-me e, ao mesmo tempo, ainda tenho outros benefícios, que é o de preocupar as pessoas que estão à minha volta e fazê-las acreditar que elas têm que me ajudar, porque eu sozinha não consigo sair daquela situação em que me encontro, não é? Depois, para além disso, podemos ainda encontrar um outro tipo de pessoas que usam a vitimização, que são aquelas a quem
efetivamente não lhes aconteceu nada, elas sim criaram uma situação de dependência em que, por exemplo, não arranjam um emprego ou não tratam da sua saúde, por exemplo, e ficam então dependentes, seja financeiramente, seja física, mentalmente, socialmente, se tornam propositadamente dependentes dos outros, daqueles que estão à sua volta, nomeadamente pais, pessoas, por exemplo, vivem com os pais aos 50 anos, sem procurar emprego, e os pais ainda têm imensa pena dos filhos que criaram, não é? Desculpa pela expressão, dos sanguessugas que criaram e continuam a manter isso. Ou então, por exemplo, cônjuges, namorados, namoradas, maridos, esposas, em que se colocam nessa situação, não é, de dependência, de não serem autónomos e, como eu disse na frase, de não resolverem os seus próprios problemas, porque lhes dá imenso jeito, não é? Porque isso faz com que quem está perto de si sinta que tem que continuar a manter, que tem que continuar a ajudar e que tem que continuar a apoiar aquela pessoa que está em dificuldades e que não consegue resolver aquilo que lhe está a acontecer. Terceira. Eu peço desculpas, minha internet hoje está bem instável, né? A Silvia sabe o que aconteceu hoje aqui. Mas eu tenho uma pergunta, Silvia, para você. Há momentos também em que as pessoas elas ficam em um período tão grande de batalhas, né? Que muitas vezes, ontem até encontrei com uma amiga que é dona de uma perfumaria, né? Fazia muito tempo que eu não a via na perfumaria e ela me explicou o que aconteceu, né? Que ela viveu uma situação dessas, de ter vivido uma situação de abuso emocional, enfim, né? E aí eu fiquei pensando nesse contexto, né? Às vezes você está muito tempo vivendo uma determinada situação que você entra no estado de esgotamento, né? E aí quando você coloca essa situação de pessoas que precisam dos outros, quando elas estão numa situação de vítima, para saírem daquele contexto, isso de fato acontece, porque às vezes você fica tão cego ou se sente tão impotente diante de uma situação que se você realmente não tiver o apoio de outras pessoas, você não consegue sair, né? Existem quadros, por exemplo, existem pessoas que são depressivas que ninguém desconfia porque elas são extremamente atuantes na sociedade, né? E ontem essa minha amiga, ela comentou exatamente isso, né? Ela falou assim, às vezes as pessoas olham os contextos em que nós estamos inseridos ao redor e pensam, nossa, a vida delas é maravilhosa, mas ninguém sabe realmente o que cada um está passando, né? Ela finalizou toda a história dela com essa situação. Então, Silvia, eu acho que é importante definir em que momentos você realmente está sendo vítima, porque quando várias situações, né? Isso é muito comum. Você se coloca numa posição sempre de ser tão forte, tão forte, tão forte, que você não consegue se enxergar numa situação em que você é vítima de algo que você deveria estar rompendo. Como é que a gente consegue distinguir essa situação de quem de fato é uma vítima e de quem de fato está se vitimando? Bom, então, isso vai ao encontro daquilo que eu estava a dizer, não é? Eu quero mesmo reforçar e deixar aqui a mensagem que o que estamos a dizer não invalida de todo que até qualquer um de nós possa ser vítima e se calhar em algum momento na nossa vida o fomos, até em mais do que um momento na nossa vida, porque existem sempre fatores externos a nós que não dependem de nós e que nos podem colocar numa posição de fragilidade. Há logo à partida os nossos comportamentos e as nossas tomadas de decisão que muitas vezes por si só nos fragilizam, não é? Quando nós nos colocamos em situações que têm tudo para correr mal, claro que já estamos a fragilizar-nos e estamos a arriscar que alguma coisa corra mal, mas às vezes
nada poderia aparentar que as coisas iriam correr mal, ou que aquela pessoa nos ia enganar, ou que um negócio não ia correr bem, e mesmo assim existem situações que nos transformam em vítimas. Agora, aquilo que diferencia, e há realmente uma grande diferença, é depois a tua atitude a partir daí. Quando tu me dizes que existem, por exemplo, nesse exemplo, pessoas que foram vítimas, por exemplo, de abusos, vítimas de violência doméstica ou o que quer que seja, e portanto já falámos aqui várias vezes, estão de alguma forma esvaídas, não é? Estão esventradas das suas próprias ferramentas, nem sequer têm recursos para sair daquela situação. Nós não podemos estar, obviamente, a falar em vitimização. Porquê? Porque muitas delas não têm efetivamente alternativa. Quando nós estamos a falar em vitimização, estamos a falar nomeadamente em pessoas a quem lhes são dadas ajudas, a quem lhes são dados, por exemplo, isto acontece muitas vezes, nós darmos listas de possíveis empregos, não é? Para as pessoas contactarem e elas não contactarem nenhum, não é? Ou de darmos várias soluções e as pessoas recusarem todas as possíveis soluções que nós estamos a oferecer-lhes. E é nós, de fora, quem está de fora, estar a tentar resolver um problema que a própria pessoa não quer resolver, porque não quer, não é porque não é capaz, que é a grande diferença entre a vitimização e as vítimas. O que é nós não sermos capazes, não termos a capacidade, seja psicológica, seja física, por exemplo, de tomarmos decisões boas para nós e de alterarmos a nossa situação. Não termos recursos, não termos opção, não termos rede de apoio, por exemplo. Outra coisa é nós termos tudo para sair daquela situação, mas não nos dar jeito nenhum, porque o facto de sairmos daquela situação da qual nos queixamos, porque nos é muito conveniente nos queixarmos, não é? Porque atrai até as atenções para nós e faz com que a nossa autocomiseração, que é chamado de ter pena de si próprio, faça com que as pessoas nos bajulem, se preocupem connosco, telefonem mais do que é o habitual, se calhar até façam mais movimentos no nosso sentido, nos desculpem até várias atitudes que nós temos, mas estamos a falar em situações opcionais. E quando eu estou a falar em situações opcionais, que a pessoa está a fazê-lo porque quer, porque se realmente quisesse alterar a sua situação, melhorar a sua situação, poderia fazê-lo, teria recursos para o fazer, mas não faz. Mas ainda assim não significa que esteja a fazê-lo intencionalmente. Às vezes as pessoas não se apercebem que estão a fazê-lo desta forma. E é importante também, não sei se quer já falar sobre isto, mas eu pelo menos vou já lançar a questão que, obviamente, que quando nós falamos em alguém que se coloca numa posição de vitimização, de alguma forma, olhando de fora, é condenável ou pelo menos criticável, mas deixa-me dizer-te que alguém só se mantém nessa situação se houver alguém que apoie essa posição, não é? Porque alguém só se mantém dependente do outro se o outro permitir. Claro que nestas questões psicológicas em que, por exemplo, Seira, eu te faço sentir culpada, não é? Eu te faço sentir responsável pela minha vida, pelo meu sustento, pela minha alimentação. Se eu tiver muita capacidade de manipulação e te levar a acreditar que tu és responsável por mim, tu podes fazê-lo durante um tempo, mas vai chegar uma altura em que tu própria também te apercebes que, calma, que não és tu que és responsável, que entretanto eu já tive várias oportunidades para resolver a minha vida e que não o fiz. Se entretanto tu não travares essa situação, de alguma forma, também és responsável por eu me manter a minha vitimização e por me manter dependente de ti. Sério. Eu te fiz essa pergunta, ô Silvia, porque às vezes as pessoas realmente elas confundem, né? Quem é de fato uma vítima e quem está se vitimizando. Então você vê situações em que pessoas são vítimas de um contexto, ou seja, de um ciclo tóxico, de uma relação tóxica, que quando a história delas é relatada, as pessoas têm essa postura de dizer que essas pessoas estão se vitimizando. Então, eu acho que é muito importante deixar claro para as pessoas, né, qual que seria a postura de uma pessoa que ela é vítima e de uma postura que se vitimiza, né?
E aí, Silvia, eu queria que você, eu não sei se você consegue fazer se há um paralelo entre essas duas situações, né? Porque, assim, eu acho que o que é mais importante, você tocou num ponto que é extremamente relevante. Se há alguém que se vitimiza, é porque há alguém que acolhe essa vitimização, né? Então, como é que nós podemos fazer para identificar essas situações em que uma pessoa é vítima e que uma pessoa está se vitimizando? Você já deu alguns pontos sobre essa situação, mas eu acho que é algo que precisa ficar muito claro, né? Porque às vezes quando você se queixa de determinada situação dentro de um ciclo de abusos, por exemplo, você escuta do outro lado aquela situação, a pessoa está se vitimizando, não é? Quando às vezes a pessoa se queixa, né? Vou dar um exemplo. Poxa, eu estou com o meu trabalho sobrecarregado aqui em casa, né? Moramos 3 pessoas aqui. Por que é que vocês não me ajudam? Ah, tá vendo? Coitadinha, está se fazendo de vítima, está se vitimizando. Então, eu acho que é importante, Silvia, nós conseguirmos, primeiro, para quem está do lado de fora, e eu digo isso porque já houveram situações que eu só pude detectar o que estava acontecendo, porque eu fui buscar informação, nós chegamos até a conversar sobre alguns pontos. Então, eu acho que é muito importante esse tipo de definição, Silvia, porque é isso que nos abre os olhos para identificar quando uma pessoa ela é vítima, porque no caso, por exemplo, de alguém que se sente sobrecarregado nas tarefas de casa, né? Não é que ela é vítima daquele contexto, digamos assim, né? Existe alguém que está levando vantagem, porque assim, sempre que alguém está sobrecarregado, tem alguém que está levando vantagem em relação àquilo, né? Então, eu não sei se eu consegui me colocar de maneira adequada, mas eu acho que é muito importante ter esse entendimento. O que é uma vítima e o que é uma pessoa que pratica essa questão da vitimização. Bom, importa perceber o contexto, não é? Não só o contexto atual, mas aquele que eu levou a chegar àquela situação, porque é que ela realmente chegou àquela situação. Se alguém, por exemplo, não está satisfeito com o seu trabalho e se despede sem pensar em procurar outra coisa antes de o fazer, não é? Se não se precavê antes e depois fica numa situação de desemprego, por exemplo, é alguém que não está minimamente preocupado com as consequências. Uma pessoa que é vítima das circunstâncias e alguém que, à partida, nós nos colocando no lugar dela, não conseguiríamos também fazer melhor do que aquilo que ela fez e não conseguiríamos, se calhar, ter outra reação melhor. Agora, quando estamos a falar de alguém que se coloca numa posição de vitimização, é alguém que, obviamente, que nós estamos a perguntar, por exemplo, então, e o que é que já fizeste para modificar isso? Então, e já recorreste à justiça, ou já foste procurar outro emprego, ou já foste ao médico ver o que é que se passa, ou qualquer uma dessas coisas, e a pessoa diz, não, isso não vale a pena. Ou seja, mediante as tais possibilidades de solucionar o problema, ela recusa, porque no fundo ela não está nada interessada em resolver o seu problema, e tu, a partir daí, tu consegues perceber. Uma coisa é a pessoa te dizer, olha, não, por exemplo, não recorri à justiça, não fui fazer queixa porque não tenho coragem. E que, se nós oferecermos ajuda, se oferecermos a nossa presença, a pessoa aceita ir e já consegue ir. Isso é diferente, não é? Não tem os recursos internos que necessita para tomar as decisões, mas não está a recusar a tua solução. Simplesmente não, sozinha não consegue. Ou então, por exemplo, até para pedir emprego, diz, não tem portas de ir comigo, eu sozinha não consigo lá e não tenho coragem para lá ir. Tudo bem, mas não está a recusar a solução que tu estás a sugerir. Outra coisa é alguém que se queixa dos problemas que está a ter e que tu estás a oferecer-lhe pelo menos a possibilidade de resolver e ela, à partida, mesmo antes de tentar alguma dessas possíveis soluções, já está a recusá-las. E tu aí consegues perceber que ela não está minimamente interessada em resolver essa situação. Talvez, para sermos mais sintéticas,
a tónica seja aí. A vítima é alguém que, mesmo querendo resolver a situação, não consegue, porque não tem recursos físicos, psicológicos ou financeiros para o fazer, mas que, percebendo que existe uma possibilidade, vai tentar, não é? Mesmo que seja uma possibilidade fraca, mas vai tentar fazê-lo, porque o seu objetivo é efetivamente resolver o problema, enquanto que alguém que se coloca na posição de vitimização é alguém que pode ter todas as soluções possíveis e imaginárias e ainda assim nenhuma lhe convém. Nós vemos, por exemplo, pessoas que estão desempregadas há imenso tempo e tu lhes fazes propostas ou dizes que existe uma vaga aqui ou ali, pois, mas aquilo não é bem para mim, aquilo não gosto muito, não é bem aquilo que eu gosto de fazer, quer dizer, está numa situação de necessidade e ainda assim, nem assim consegue ser humilde o suficiente para primeiro resolver o problema e depois então escolher, quando houver oportunidade, quando houver essa possibilidade, de ir ao encontro daquilo que gosta, não é? Se nós pensarmos na pirâmide de Maslow, ele fez uma pirâmide das necessidades em que na sua base estão nós resolvermos aquilo que nós precisamos, que é o comer, beber, dormir, aquilo que nós precisamos para nos mantermos vivos. Isso é a nossa base. Só depois disso é que nós vamos, então, até à ponta da pirâmide, onde aí sim já estão as nossas necessidades de realização, de satisfação, as coisas que nós gostamos. Resumidamente, se nós quisermos, podemos dizer que numa situação normal, ou melhor, saudável, nós primeiro preocupamos-nos em pagar as nossas contas e depois então preocupamos-nos com o nosso destino de férias. Sabemos que nem todas as pessoas têm essa ordem de prioridades, mas seria esta, à partida, a ordem normal das coisas. E se nós estivermos, outra vez, fazendo a ponte para as pessoas que se vitimizam, quer dizer, se calhar não estão tão preocupadas em resolver o problema e muitas vezes, para além de não estarem preocupadas em resolver o problema, ainda criam outros problemas por cima, porque estão muito convictas que alguém lhes vai resolver esse problema. E, como te disse, há essa situação de só se conseguir manter uma situação de vitimização quando existe alguém que apoia essa situação. Ninguém consegue se manter, por exemplo, durante muito tempo no desemprego ou sem casa, ou quer que seja, se não tiver alguém a albercá-la, não é? Agora, enquanto houver alguém que esteja a resolver o seu próprio problema, essa pessoa descarta-se da sua responsabilidade e, como te disse, a partir do momento que ela coloque a responsabilidade, a culpa na vida, nas circunstâncias, no patrão, no namorado, seja em quem for, ela está automaticamente a desresponsabilizar-se da situação, o que, mesmo podendo ser verdade, se estivermos a falar na situação da vítima, não invalida que ela a partir daí não toma outras decisões. Pode efetivamente ter acontecido uma coisa menos boa, mas a grande diferença é essa, é a pessoa manter-se nessa situação por opção, porque não quer fazer nada para sair daí e até nem lhe dá jeito nenhum de sair dessa situação. É alguém que efetivamente teve azar, as coisas não correram tão bem e que às vezes até fica completamente desprovida, não só em termos financeiros, mas às vezes ao mesmo tempo, concomitantemente, fica com dificuldades financeiras, psicológicas, às vezes até fica doente com aquilo que aconteceu e se vê num estado que não tem sequer força anímica para sair dessa posição. Mas a partir do momento que tem a ajuda de alguém, que alguém lhe estenda a mão, ela vai aproveitar essa ajuda. E aí estamos a falar de alguém que é vítima das circunstâncias, da vida, daquilo que lhe acontecer. Vitimização é diferente. Deixa-me só dar-te um exemplo só como ponto de partida para não nos estendermos demais, que nós vemos isto muitas vezes, por exemplo, em irmãos. Quem não se coloca na posição de vitimização acaba sempre por ser penalizado, não é? Porque alguém que resolve os seus próprios problemas, que passa a expressão, se desenrasca, que é autónomo, que não depende dos pais, que consegue resolver as suas situações, acaba sempre por ser, muitas vezes, penalizado relativamente a um irmão que é dependente, que não quer fazer nada, que arranja sempre a justificação para as coisas correrem mal, tudo lhe corre mal, mas também não faz nada para que as coisas corram melhor e, portanto, acaba por ser protegido
e ajudado pelos pais, muitas vezes até financeiramente, emocionalmente, os pais acabam por estar sempre muito mais preocupados com aquele filho do que com o outro, porque com o outro estão seguros e certos que não têm que se preocupar tanto, e acaba por haver até aí uma injustiça, não é? De um desinvestimento naquele que tem um comportamento mais acertado e um sobreinvestimento naquele que deveria, de alguma forma, ser penalizado. E este talvez seja um dos maiores exemplos, e isto também acontece às vezes em funcionários, mas em funcionários existe menos a conotação emocional e é mais raro acontecer, mas com filhos acontece muito. Isto para te dizer que não é à toa que existem muitas pessoas. Não o mantinham, só mantêm porque têm benefícios secundários, que são precisamente estes, ou seja, eu tenho... Estás-me a ouvir? Ceira? Penso que houve aqui uma pequena paragem. Ou seja, se eu tiver um comportamento errático e tiver uma penalização, eu não o vou manter. Tem que haver uma justificação para as pessoas se manterem no tempo, a terem comportamentos errados, a terem comportamentos dependentes ao longo da vida e se manterem nesta situação. Têm que ter benefícios e muitos deles é viverem à custa das outras pessoas, e da boa vontade das outras pessoas, da pena das outras pessoas e, infelizmente, às vezes até de fazerem sentir as outras pessoas culpadas e responsáveis por si próprias. Soira. Silvia, então assim, de tudo que você colocou, eu tenho a seguinte percepção: vitimização está sempre vinculado a uma questão de ciclos tóxicos, de relacionamentos tóxicos. E a vitimização ela pode se dar não só dentro desses contextos mais, eu acho que seriam os mais extremos, né, que é de ser sustentado, enfim, mas até de coisas pequenas, né? Quando você fala de culpabilidade, como por exemplo, você não está me dando a devida atenção. Não, mas desculpa, eu já te falei bom dia de manhã. Por que eu tenho que ao meio-dia, num dia que eu estou correndo, ter que dizer novamente tal coisa para você? Ou então quando você diz, olha, desculpa, hoje eu não posso fazer tal coisa, porque eu tenho que priorizar tal situação, e a pessoa diz, está vendo, você não gosta de mim, porque assim, eu penso que essa história da vitimização, esses pontos que você está colocando, de ser sustentado e tal, enfim, eles são casos, eu acho que até mais extremos, né? Mas você tem ali situações de vitimização que são são pequenas, né? São como doses homeopáticas ali, em que essa vitimização ocorre, e é exatamente como nós colocamos lá no início, né? Como uma forma de, não só de manipulação, mas eu acho que inclusive de controle, não é? Ah, mas você vai sair hoje, o tempo está frio, né? A pessoa não consegue te convencer disso, aí fala, mas você vai encontrar seus amigos, né? E eu vou ficar aqui sozinha, né? Sabe? Assim, esse tipo de vitimização, porque eu entendo que aquilo que se torna grande começou por coisas pequenas. Quais são essas coisas pequenas, Silvia, que nós temos que nos atentar? Sabe, essa situação do tipo, tá vendo? Eu nunca posso conversar com você quando você vai tocar numa situação delicada ou quando você faz algum comentário que possa, de alguma forma, expor uma situação ou tratar de uma questão que a pessoa não queira tratar. Então, assim, como é que a gente consegue identificar essas pequenas posturas que mostram esse processo de vitimização? Porque a coisa nunca começa grande, ela começa pequena. Como é que você vai identificando isso, sabe? Porque é fato, né? Quando você consegue se identificar dentro de uma situação, é porque você começou a enxergar ao longo do processo essas várias coisas pequenas que foram acontecendo. Então, como é que são esses pequenos
gestos, né, que vão demonstrando a vitimização. Por exemplo, estivemos todos no Dia das Mães ali, vou dar um exemplo, né, porque mães costumam fazer isso. Então, os filhos tiveram todos o Dia das Mães, mas aí durante a semana as pessoas tiveram um dia semana corrida e tal, e aí ninguém teve oportunidade de ligar 10 vezes ao dia, a pessoa ligou 2 vezes, aí a pessoa já, você já esqueceu de mim, tá vendo como é, só apareceu no Dia das Mães, nos outros dias, sabe, assim, eu vejo que são coisas pequenas que vão mostrando esse perfil de vitimização. Não são coisas grandes. Eu acho que chegar nesses pontos grandes muita água já passou por debaixo da ponte, né? E outra coisa, você fala de pessoas que acolhem esse tipo de procedimento, né? Esse tipo de atitude. Qual é o perfil dessas pessoas que acolhem esse tipo de coisa? Porque eu penso que as pessoas que estão empatas, muito empatas, ou que têm esse perfil de salvador do mundo, são as principais vítimas, né, das pessoas que se vitimizam. Então, eu queria que você falasse desses 2 pontos, né? Esse que é de pequenos processos, essa coisa que, por exemplo, quando alguém chega para falar com você dentro do consultório, começa a citar pequenas coisas para você, você fala, essa pessoa ou ela se vitimiza, ou você consegue identificar alguém que está sendo, digamos aí, a vítima desse vitimista. Bom, então, todas as situações em que alguém te faz sentir culpado e que tu, na verdade, não reconheces culpa naquilo que estás a fazer, não é? A pessoa não se sente bem pelo teu comportamento, mas tu até consideras que estás a ter um comportamento normal, tu ligaste de manhã para saber se estava tudo bem e depois não voltaste a ligar porque estás a trabalhar, por exemplo, e a pessoa cobra-te isso e faz-te sentir mal por isso. E é importante nós pararmos para pensar se realmente existe algum fundo de razão naquilo que o outro te está a acusar e naquilo que o outro está a fazer sentir culpado. Depois, a outra questão é essa, é da responsabilidade, não é de fazer com que tu sintas que tens responsabilidade de o levar contigo. Por exemplo, alguém que, entretanto, deixou de ter carro, entretanto, deixou de ter emprego, mas quer na mesma continuar a frequentar os jantares ou os cafés ou as saídas ou aquilo a que estava habituado e se suporta em ti porque te faz sentir responsável pela sua situação e então faz esse pedinchice, não é? Esse coitadismo de relembrar que a sua situação não é melhor e quando tu percebes que aquilo já se está a estender no tempo, porque voltamos outra vez à diferenciação em que uma coisa é uma situação pontual e a outra é aquela que se vem repetindo no tempo e passa a ser um padrão e passa a ser uma forma de estar na vida e tu percebes que, ok, já é a segunda ou terceira vez que a pessoa sai e que não traz carteira e que já sabia que havia a probabilidade de alguma coisa acontecer e, portanto, eu não vou continuar a ser responsável por esta pessoa. E isto são as coisas do dia a dia que tu te vais apercebendo e lá está, a grande diferença é esta, entre uma situação pontual e aquela que vai se tornando um padrão, não é? Pronto, depois é obviamente que é importante perceber se existiram realmente alternativas para essa pessoa ou não. E se tu também ajudaste a que essas pessoas tivessem alternativa e essas pequenas coisinhas, claro que eu dei os exemplos maiores e mais graves, mas essas pequeninas coisinhas de todos os dias em que alguém nos faz sentir responsáveis, por exemplo, por aquilo que a pessoa está a sentir, por aquilo que a pessoa está a passar, por aquilo que a pessoa não conseguiu fazer. Claro que nós não podemos ser responsáveis pelas atitudes e pelas circunstâncias dos outros se nós também, na nossa consciência, percebermos que não fomos nós que fizemos efetivamente algum movimento nesse sentido, não é? Isto é muito importante. Agora, eu gostava também de dizer que as pessoas que se colocam numa circunstância de vitimização e tu
pediste-me para alertar relativamente a como é que nós podemos perceber que alguém está a ter um comportamento de vitimização. Por exemplo, quando tu te percebes que estás a apoiar essa vitimização, que estás a ser colaborante, que estás a pagar outra vez a conta daquela pessoa, que estás outra vez a dar boleia àquela pessoa, que estás outra vez realmente a ser de alguma forma conivente e queres cortar com essa situação, se nós pegarmos num exemplo mais extremo, se nós quisermos cortar com essa relação, ou quando alguém, por exemplo, já não suporta mais e quer, por exemplo, divorciar-se, quer terminar um casamento com alguém que tem essa posição de vitimização, normalmente o problema dessa pessoa agudiza, não é? Torna-se ainda maior. Se tem o hábito de se queixar de estar doente, a doença piorou. Se tem a questão financeira, então está mesmo nas lonas e pede para a pessoa ter paciência até ela conseguir resolver a situação. Se outra coisa qualquer, vai, obviamente, as suas circunstâncias vão se agravar, porque é uma forma de impedir a pessoa que está a apoiar, a pessoa se sentir ainda mais culpada, não é? Se sentir ainda mais responsável e impedi-la de sair daquela situação e de seguir a sua vida. E aí nós conseguimos perceber, quando nós queremos cortar alguma situação que nos provoca desconforto, já falamos aqui relativamente a muitos temas que nós não conseguimos adivinhar o que vai na cabeça das outras pessoas e, obviamente, com respeito, devemos sempre e podemos sempre fazer tudo. No entanto, isto para dizer que aquilo que nos causa desconforto, nós temos que respeitar, temos que nos respeitar. E quando começa a ser uma situação que efetivamente nos causa desconforto, que nós percebemos que se calhar já não é muito normal, que se calhar já deixou de ser uma situação pontual para ser uma situação repetitiva e que se calhar também já é um abuso por parte da outra pessoa, porque é que temos que ir ao encontro daquilo que ela quer, sendo que isso vai contra nós próprios, não é? Temos que pensar bem até que ponto é que lá está, nós estamos a ser coniventes com essa situação. Se nós continuarmos a apoiar alguém que não faz nada para sair da sua situação, nós somos corresponsáveis por essa mesma situação e essa mesma tendência de vitimização. Soeira. Bom, eu fiquei pensando enquanto você falava, né, que existem danos para quem acaba cedendo, né, a essa vitimização, né, porque de alguma forma é manipulado, de alguma forma tem que conviver com a situação em que vai ser culpabilizado por coisas que nem teve a responsabilidade por aquilo. Mas isso é muito em situações, e aí eu volto no ponto em que o contexto em si, ele não existiu, né? Não foi a pessoa que provocou, e você deixou isso muito claro, né? Porque nesse exemplo que eu dei da casa, né? Mas podem ser outras tantas, podem não ser só o serviço, pode ser uma pessoa que trabalha sozinha e banca a casa inteira e as pessoas acham que aquilo é normal, né? Quando não é, e aí quando a pessoa se queixa, mas eu não pedi, né? Tá, mas você não pediu, mas se eu não bancasse, como é que ficaria a questão de... eu estou te dando exemplos assim, porque essa questão da vitimização, eu acho que é uma palavra que ela precisa ser ressignificada, né? Exatamente por conta disso que eu estou te colocando, porque eu entendo que a vitimização é quando não existe um fundamento para aquilo, né? Você colocou isso de uma maneira muito interessante, que assim, é por si só, ou seja, não fui eu que gerei a sua falta de emprego, mas você entende que eu sou obrigado a sustentar você, né? Um exemplo, né? Aí, por exemplo, vamos dar uma outra situação. A pessoa pegou o dinheiro dela e te emprestou e te deu para você realizar alguma coisa, né? E você nunca teve a consideração de ter a contrapartida de valorizar aquilo que a pessoa fez, né? Então, quando um dia a pessoa faz algum comentário porque você foi contrário a alguma atitude dela, ela fala assim, bom, eu não pedi, você está se fazendo de vítima, sabe, essa questão da vitimização, eu acho que ela
eu estou insistindo nesse ponto, eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas eu vejo que as pessoas começaram a tratar tudo como vitimização, até o que não é vitimização. Mas eu queria eu queria que você explicasse um pouco, Silvia. Eu acho que para quem realmente se vitimiza, quais são os principais danos para ela? Porque o que acontece? Alguém que sofre o impacto dessa vitimização e que vai ter ações porque ela foi responsabilizada ou porque ela se sentiu culpada de alguma coisa, uma hora a pessoa pode acordar e ir embora por mais danos, porque, óbvio, nós temos aí as proporções, né? Pode ser uma vitimização pequena, pode ser uma que cause um dano muito grande na vida da pessoa. Whatever. Mas a pessoa que no final ela acaba assumindo essa questão para si, uma hora ela acorda e fala assim, opa, realmente isso está fora do normal, eu não vou seguir com esse padrão, eu vou romper. Vida que segue, né? Para essa pessoa que vai romper esse padrão. Mas quem se vitimiza tem danos tremendos para si mesmo, não é? Agora, saindo um pouco do ponto de vista de quem sofre o impacto dessa vitimização. Quem é o vitimizador, assim, né? Quem se vitimiza? Quais são os principais danos para eles, né? Porque eu fico pensando que uma pessoa que passa a vida inteira responsabilizando o outro por coisas que ela deveria ter feito, como é que ela vai viver depois, quando esses ciclos eles começam a ser rompidos, quando as máscaras, por exemplo, começam a cair? Quais são os principais danos para essa pessoa que se vitimiza? Porque, ok, a gente consegue identificar ali, e normalmente quem procura ajuda psicológica são as pessoas que acabam cansando e não enxergam que estão dentro desse ciclo de vitimização. E quando elas rompem, elas seguem o caminho delas. Mas e essa pessoa que se vitimiza? Qual é o destino dela? Olha, Sara, falaste aí, esta questão é mesmo muito importante. Por um lado, temos quem reconhece que se colocou durante um tempo numa posição de vitimização, às vezes está num estado de letargia, de cansaço, de um rol de coisas que não correram tão bem, que se deixa ficar durante um tempo nessa zona de conforto, mas tem a consciência suficiente e tem o autodesenvolvimento suficiente para, a dado momento, perceber já chega, não é? Eu tenho cota parte de responsabilidade. Se, por exemplo, houveram 3 ou 4 relacionamentos que não correram bem e as pessoas me acusaram todas da mesma coisa, então se calhar eu tenho alguma responsabilidade. Se fui despedida pela 5ª vez pela mesma acusação, então se calhar eu tenho alguma responsabilidade. E estas situações vão-nos colocando realmente a questão até que ponto é que nós não nos deixamos estar um bocadinho na zona de conforto e até que ponto é que nós também não utilizamos essa questão da vitimização. Mas isso temos obrigatoriamente que ter um nível de crescimento, não é, pessoal, e de consciência que nos permita nos pôr em causa, não é? Que é aquilo que nos faz também. A humildade também é necessária, não é? Nós nos colocarmos em causa, não é duvidarmos de nós, mas é pensarmos até que ponto é que temos alguma responsabilidade nas coisas que nos estão a acontecer. E isso é uma forma muito importante de inteligência emocional e nós precisamos dela para avançar e para fazer escolhas. Depois, se pensarmos nas questões mais pequenas, como tu estavas a falar, de todos os dias, de alguém que nos tenta manipular, alguém que se vitimiza, que se queixa das coisas, mas que não altera nenhum tipo de comportamento, que continua a sair e a gastar o dinheiro todo e depois não tem dinheiro, por exemplo, para pagar a renda e que nos pede emprestado e que não sai daquele ciclo e que se queixa que a vida não melhora. Claro que isso são questões mais leves, não é? Em que no dia em que alguém parar de, como se costuma dizer em Portugal, de lhe aparar o jogo, não é? De lhe aparar a queda, ela vai mesmo ter que tomar outra atitude, das duas uma, ou aceita viver numas circunstâncias
menos boas, ou então vai mesmo ter que alterar a sua atitude e fazer-se à vida. Mas isso continuamos a falar em circunstâncias menos graves, menos severas. Agora, se tu pensares, por exemplo, nas questões mais profundas, como aquelas que eu falei logo de início, que são pessoas que são totalmente dependentes de outras, por exemplo, financeiramente, eu estou-me a recordar, e muitas vezes acontece, adultos crescidos, com 50 anos, que nunca trabalharam na vida, que são dependentes dos pais idosos, que muitas vezes vivem das suas reformas e que só sabem se queixar porque alegadamente tudo lhes corre mal ou que são muito doentes e não podem trabalhar e que vivem dependentes dos outros, quando deixam, por exemplo, de ter acesso às reformas, por vezes têm comportamentos muito agressivos, violentos, às vezes até contra os próprios progenitores, nós vemos isso, não é? E outras vezes, quando deixam de ter essa fonte de rendimento, quando os pais morrem por morte natural, por exemplo, acabam por fazer algum disparate porque não criaram, entretanto, os tais recursos que aquilo que uma pessoa saudável mentalmente cria ao longo do tempo, que tem a ver com lidar com as frustrações, com ter que arranjar forma de lidar com aquilo que lhe acontece. Essas pessoas não tiveram que fazer, portanto, não passaram de estágio, não evoluíram de maneira a conseguirem resolver os seus próprios problemas e quando deixam de ter, é quase como se nós tivéssemos uma muleta, não é? Quando deixamos de ter essa muleta, obviamente que a vida dessas pessoas fica desequilibrada e não tendo recursos também psicológicos para lidar com a situação, o resultado é muito grave. Normalmente resulta mal. Se nós fizermos outro exemplo, por exemplo, a nível emocional, alguém que é muito dependente emocional do marido, por exemplo, e que faz ali uma chantagem porque depende dele e se tu fores embora eu mato-me, quantas pessoas é que não fazem esta chantagem, não é? Que nós sabemos que fazem tanto a outra pessoa se sentir culpada que ela vai ficando e vai tendo dificuldade em tomar uma decisão que é boa para si, para ir ao encontro da pessoa com quem está. Quando esse cônjuge ou esposa tem a capacidade, tem a coragem de realmente tomar uma decisão mais assertiva e sair dessa situação, muitas vezes acontecem coisas graves, não é? Como nós vemos todos os dias nos telejornais, em que as pessoas não tendo recursos principalmente psicológicos, não é? Para lidar com essa rejeição, com essa frustração e com essa finitude de apoio por parte da pessoa que tem manipulado ao longo do tempo, normalmente fazem um disparate dos grandes e nós vemos as pessoas a reagirem de uma forma muito violenta quando lhes é cortada esse padrão de manipulação. Soira. Bom, Silvia, então, do que você está colocando, eu depreendo que essa questão da vitimização, ela está muito vinculada a uma mentalidade infantil, uma mentalidade fragilizada, principalmente com medo dessa questão da rejeição, e por situações que contemplam uma mente manipuladora, uma mente que faz aquilo com um propósito, com um objetivo muito certo. Eu vejo que a vitimização ela ficaria dentro desses, mais ou menos dentro desses tópicos, não é, Silvia? Uma infantilização, uma questão de fragilidade emocional, que principalmente vinculada à rejeição, e essa questão da manipulação. Eu acho que esses são os cuidados que nós temos que observar, né? Essa questão, esses pontos que nós nos deparamos às vezes, porque pode ser um desses tópicos ou pode ser os três, né, somados aí, e que acabam nos fazendo ou sermos, porque eu acho que nós, essa história de dizer que só um lado é uma coisa, né, essa mentalidade de dualidade que nós temos de bem e mal, né, aquela história, o leão sempre vai ser o vilão se você ouvir só a parte das hienas, não é?
Então, eu acho que em algum momento nós sempre somos aí vítimas ou os algozes, né? Eu acho que é importante para nós essas reflexões, né? Do quanto nós, algumas vezes, utilizamos dessa ferramenta de vitimização, mas acima de qualquer coisa, Silvia, eu acho que você tocou nessa palavra algumas vezes durante o programa, e eu queria fechar com essa situação, né? Com essa palavra, responsabilidade. Né? Eu acho que responsabilidade é tudo. Né? Quando você é criado desde pequeno a entender que você é responsável pelas suas ações e pelas consequências das suas ações, é muito mais fácil você se enxergar quando você, às vezes até por um desses tópicos aí, porque a pessoa está insegura, fragilizada e tal, pode se vitimizar, e aí você tem essa consciência de que algo precisa ser mudado, mas eu gosto, e você sabe disso, né, que eu gosto de fechar com algumas palavras que foram mais significativas para mim, e acho que o programa de hoje eu fecharia com essa palavra, né? Responsabilidade. Sempre que nós colocamos tudo como responsabilidade do outro, eximimos a nossa, seja qual for a condição, nós perdemos aí uma oportunidade de crescer. E porque se, por exemplo, você foi explorado por alguém, por mais que você se coloque numa situação de dizer, olha, eu fiz isso por amor a você, você precisa ressignificar isso também para entender o que te levou a se manter nesse contexto e por que você não teve forças para sair desse processo de vitimização. Por outro lado, quando você entra nesse processo de vitimização, e eu acho que todos nós sempre estivemos, né, como seres humanos aí de um lado no outro, quando você entra nesse processo de vitimização, talvez tentar entender o que você também acabou promovendo para que aquilo acontecesse, né? Eu acho que a palavra para fechar isso seria responsabilidade, né? De você insistiu nesse tópico durante o programa, e eu queria fechar o programa com essa reflexão. Seja no papel em que nós estivermos, é importante sempre, e a Silvia fala isso nos programas, né? A questão do autoconhecimento não é um caminho de flores e não significa que quando você se autoconhece vai ser uma coisa maravilhosa. Muitas vezes você fala, antes eu não me autoconhecesse, porque você pode se deparar com verdades e, sabe, às vezes a pessoa pode falar assim, eu sou a vítima, e não, quando você avalia a situação, você é o algoz, né? A outra parte só está reagindo da forma como você está conduzindo a situação com ela. Então, é muito importante, eu acho que cada um de nós refletirmos aí qual é a nossa responsabilidade dentro de todos os relacionamentos, né? Até quando nós nos julgamos vítimas, né? Ou somos acusados de estar nos vitimizando alguém. Eu queria fechar o programa com essa síntese, que eu não sei se é a mais adequada, Silvia, mas aí eu já passo as palavras para você, as palavras finais, e eu já me despeço de todo mundo, peço desculpas aí pelo inconveniente da internet, e que nós possamos estar juntos aí nas próximas semanas, que nós tenhamos mais um ano de Desconversas. A Silvia até falou em um dos programas que ela nunca tinha tido muita noção. E um dia eu até comentei com ela, eu falei, Silvia, você sabe que tem pessoas que ficam esperando o nosso programa, né? E ela, sério? Eu falei, tem gente que na manhã já me cobra, né? Hoje vai ter o programa, sobre o que vocês vão falar? E foi muito interessante ver o quanto ela acabou depois recebendo feedback de pessoas que ela nem imaginava, que as pessoas falaram assim, olha, eu assisto vocês desde o primeiro programa. Então, gratidão a todas essas pessoas que nos acompanham desde o primeiro programa, a essas pessoas que nos dão os feedbacks, a essas pessoas que falam, olha, vocês poderiam falar sobre tal tema. Então, muita gratidão a todo mundo que tem nos apoiado, né?
e como eu e a Silvia já conversamos em outras ocasiões, se aquilo que nós trouxermos ajudar pelo menos uma pessoa, eu acho que nós já conseguimos cumprir o papel do programa. Então, Silvia, agradecer, né, a nossa parceria vai além desse um ano, mas eu queria muito agradecer a você a confiança, o carinho e o amor com que você faz esse programa, a dedicação. Só quem está nos bastidores, como nós duas, sabemos das dificuldades que a gente tem, às vezes, até para fazer as coisas acontecerem. Então, só gratidão a você, em primeiro lugar, e as pessoas que nos ouvem, né? E dentro da minha fé, obviamente, a Deus que faz essas junções tão maravilhosas, né? Eu falo que tem que ter alguma coisa fora daquilo que a gente enxerga, porque eu acho que só essa força muito forte para unir duas pessoas através de uma terceira pessoa e nós estarmos juntas aí há alguns anos já e agora desenvolvendo já há um ano esse projeto. Então, muito, muito, muito obrigada, Silvia. Bom, eu queria mesmo terminar isto fazendo também o meu resumo, que vai ao encontro daquilo que tu disseste, concordo plenamente. Queria só deixar esta nota para nós também refletirmos, porque, como eu disse, nós temos todos os momentos também passaram por nós e nós, para além de em algum momento nas nossas vidas, com certeza termos sido vítimas, também noutros nos colocamos numa posição de vitimização. Às vezes é importante, não é? Nós passamos por momentos tenebrosos e às vezes até arrancarmos, até decidirmos tomar conta das nossas vidas, às vezes precisamos também de estar ali naquela autocomiseraçãozinha, de termos pena de nós próprios. No entanto, volto a dizer que são coisas muito diferentes quando isso é feito de uma forma passageira. E outra coisa é quando nós tornamos isso na nossa forma de estar e na nossa maneira de viver a vida. Acredito que as pessoas que fazem normalmente disso vida são pessoas que são bastante imaturas, que elas próprias têm muita dificuldade em perceber os recursos que têm muito medo de não serem capazes de lidar com as adversidades e, portanto, colocam a responsabilidade nos outros, porque é uma irresponsabilidade enorme, não é? Porque quando nós colocamos, seja de que maneira for, a nossa vida, o nosso destino, o nosso futuro nas mãos dos outros, nós arriscamos sempre, não é? Porque a partir desse momento nós perdemos totalmente o controle das nossas próprias vidas e é um risco muito grande e acabamos por, claro que quem se coloca numa posição de vitimização é um mecanismo de defesa para lidar com aquilo que considera serem as suas próprias incapacidades, é um mecanismo de defesa. No entanto, ele precisa depois de o alimentar, não é? Precisa de estar constantemente, seja aquela pessoa, seja outras, a arranjar alguém que sustente a sua vitimização. Isso também acaba por ser tóxico para ele próprio, não é? Existem, obviamente, consequências, nomeadamente não só nesse processo, mas também, como já falámos, nas consequências que isso vem a ter, porque acaba por não crescer, não se munir ele próprio de defesas e de ferramentas para lidar com as situações da sua vida. No entanto, eu gostava mesmo de deixar esta reflexão para o final, que é se neste momento, em alguma situação em que às vezes nos acusam, né, de nos estarmos a vitimizar, se realmente é só uma acusação, como tu disseste, e bem, que agora por tudo e por nada nós não nos podemos queixar, não é? Muitas vezes é o próprio vitimizador que, para banalizar e desvalorizar as nossas queixas, o diz. Às vezes quem está à nossa volta também não acha piada nenhuma em ter que começar a chegar-se à frente, não acha piada nenhuma em ter que começar a ajudar, seja financeiramente, seja nas lides da casa, seja no que for, e portanto acaba por tentar desvalorizar as nossas queixas com essa atitude, dizendo que nos estamos a vitimizar, mas para além disso será sempre importante nós refletirmos se estamos mesmo a vitimizar-nos ou se não, se estamos numa situação de vítimas
e isso fará toda a diferença, porque, como vimos ao longo do programa, se nós formos a vítima, então nós temos que realmente que tentar sair da situação. Se estivermos a vitimizar-nos, então temos toda a oportunidade de nos retratar e de deixarmos de o fazer. Obviamente que quero agradecer muito a tua presença, Seira, quero agradecer a todos. Este foi um tema de alguma forma sugerido. De qualquer das formas, queria só finalizar agradecendo por este ano fantástico, em como já disse e vou-me repetir, tenho a certeza absoluta, sem qualquer ponto de dúvida, que nós aprendemos muito mais do que ensinamos a qualquer pessoa, que nós crescemos muito mais do que aquilo que fizemos crescer, mas de qualquer das formas, como tu disseste e muito bem, se nem que seja para uma pessoa, nós tivermos conseguido auxiliar de alguma forma, esclarecer de alguma forma, tivermos, nem que seja feito companhia, então acho que conseguimos atingir o nosso propósito e esperemos que este ano se repita por muitos e que sempre com a vossa companhia e com a vossa colaboração ficamos, como sempre, à espera dos vossos comentários e das vossas sugestões para as próximas semanas no Desconversas. Obrigada, boa noite.